Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Em primeiro lugar, eu quero aqui assinalar com grande tristeza a morte do meu amigo Yves Zoublet. Yves Zoublet, se vocês se lembram, foi aquele cidadão que, num ato de coragem tão incomum no nosso país, desferiu uma merecida bengalada, uma ou duas, na cabeça oca do senhor José Dirceu, quando apareceram as provas de que esse estava envolvido na treta do mensalão. O Yves Zoublet, tendo sofrido ameaças e perseguições no Brasil, mudou para a Bélgica, porque ele tinha dupla cidadania. E lá na Bélgica ele ia se casar e precisava de um documento brasileiro e fez a besteira de voltar ao Brasil. Chegando no Brasil, foi inexplicavelmente preso. Presta atenção, o homem foi preso, era um homem já de mais de 70 anos. Foi preso até agora, não se sabe por quê. E morreu na cadeia, também inexplicavelmente. Ninguém vai investigar, ninguém vai querer saber. Tá certo? Então esse é um caso de sequestro e provavelmente homicídio praticado pelas autoridades. Tá certo? Então, o senhor José Dirceu não passou um único minuto na cadeia, mas o Yves Zoublet morreu na cadeia. Morreu sob a guarda e responsabilidade das autoridades brasileiras. Ele nunca deveria ter voltado ao Brasil. Então, fica aí a nossa homenagem a esse escritor. Produziu vários livros para a infância, tão talentosos, nunca fez mal a ninguém. E olha, bater na cabeça do Zé Dirceu não é fazer mal algum. No mínimo, né, uma investigação científica para saber o que tem dentro, né? É bater lá e enviar o material para o laboratório para fazer exame de fezes. Então fica aí. Também eu adorei essa semana a declaração da Sarah Palin de que o presidente Obama simplesmente não tem culhões, com essa palavra em espanhol, cojones, para tomar uma providência contra essa invasão de imigrantes ilegais que está destruindo os Estados Unidos, destruindo. Olha, meu senhor, aqui 80% dos crimes são cometidos por imigrante ilegal. É uma coisa monstruosa, monstruosa. Nem, vamos dizer, mas são crimes famélicos, cometem. Não é de jeito nenhum. Grande parte desses camaradas que entram aqui não são imigrantes de jeito nenhum. São agentes de quadrilha de narcotraficantes que entram aqui já para fazer isso. E se organizam, vamos dizer, em gangues poderosíssimas que aterrorizam estados inteiros. E tem todo o dinheiro do mundo, tem todo o dinheiro que quiserem. Mais ainda, se organizam em entidades políticas igualmente poderosas, como La Raça, para pregar a mexicanização de estados americanos inteiros. Quer dizer, negam que aquilo lá seja território americano. E note bem, o governo está protegendo essa gente. Quer dizer, o governo protege um movimento separatista aqui dentro dos Estados Unidos. Enquanto isso, os ilegais, não vamos chamar de imigrantes, são apenas ilegais, continuam chegando. Né? Note bem, quer morar nos Estados Unidos? Muito bem, eu também quis morar aqui. Eu tive 4 anos de trabalho para obter o meu green card. Tive que juntar 1000 páginas de documentos, gastei um dinheirão maluco, mantive minha família ocupada um tempão para coletar documento e provar a legalidade da minha situação aqui e receber, então, o green card. Agora, os camaradas não querem fazer isso, eles querem chegar aqui ilegalmente e já desfrutar do Social Security, ter carteira de motorista, e mais isso, mais aquilo outro.
né? E recebem, de fato, tudo isso. Até recentemente, o ministro do Trabalho do governo Obama, a ministra do Trabalho, né, ofereceu para os ilegais o seguinte: se você está ganhando pouco, você vem aqui e o governo vai ajudar você, vai reivindicar um salário melhor para você. Ora, se o sujeito não tem direito ao trabalho, como é que ele vai ter direito a um salário maior? Então, isso aí é um meio de o governo favorecer o emprego ilegal para pessoas que estão aqui indevidamente. Então, isso aí já seria, só isso já seria motivo para o impeachment numa situação normal. Quer dizer, se os democratas não dominassem o Senado e a Câmara dos Representantes, isso aí jamais estaria acontecendo. Mas eles estão desfrutando de um momento de glória porque eles têm ali, né, o Senado, a Câmara dos Representantes, a Suprema Corte, eles têm tudo. Mas isso não vai durar muito, não. Porque aqui está todo mundo muito revoltado com Obama. Note bem, quando aconteceu esse negócio do vazamento da British Petroleum, vocês façam uma ideia. Quando houve o furacão Katrina, o George Bush foi muito condenado porque ele levou 2 dias para agir. Aqui o Obama, no 58º dia, depois de que começou o vazamento, que está destruindo lá um estado inteiro, no 58º dia ele anunciou que estava nomeando uma comissão de alto nível para estudar o problema. A comissão está lá estudando o problema até agora, já passaram 80 dias e até agora o governo não fez absolutamente nada. Agora, vocês estão no Brasil, o noticiário que sai aí sobre os Estados Unidos é uma coisa absolutamente assombrosa. É assim, é o mundo da fantasia. Outro dia, jornais brasileiros noticiaram assim: Estados Unidos comemoram a queda da lei anti-imigração do Arizona. Estados Unidos comemoram. Aqui, olha, 65% do país está a favor desta lei. Está a favor dessa lei e contra essa sentença judicial que bloqueou a aplicação da lei. Sentença que vai cair. Quando chegar na Suprema Corte, é óbvio que vai cair, porque a lei não tem nada de inconstitucional. Quer dizer que uma lei é inconstitucional porque ela pode dar margem, tá certo, a perseguições racistas. Como pode dar margem? Se a lei explicitamente proíbe, né, selecionar os suspeitos por raça ou por grupo étnico. Quer dizer, isso aí é uma sacanagem, porque o Obama está lá para destruir esse país mesmo. O Obama, eu tenho certeza, é um agente estrangeiro, ele está lá para destruir os Estados Unidos. Tudo que esse cara faz é contra o país, é uma coisa impressionante. E até estou achando que os Estados Unidos estão se brasilianizando, porque o Brasil está levando mais de 20 anos, o Foro de São Paulo está completando 20 anos, e o Brasil ainda levou 20 anos para tomar consciência de que a coisa existe, né? Agora, aqui, veja, eles levaram 2 anos inteiros para perceber que o Obama é uma treta. 2 anos para o americano é a mesma coisa que 200 anos para o brasileiro, né? 2 anos é muita coisa. Ele tem a obrigação de perceber isso em 2 dias no máximo, né? Antigamente percebia, o sujeito começava com treta, o pessoal logo bronqueava. Agora não, levaram 2 anos para perceber. E só perceberam graças a esse negócio da British Petroleum. Porque é claro que o Obama não quer fazer nada para tapar o vazamento. Ele quer que isso se torne uma catástrofe. Por quê? Porque ele quer proibir a exploração de petróleo no alto mar. Então, para que a coisa vire uma catástrofe, para impressionar todo mundo, ele está deixando, né, o petróleo se espalhar, destruir a economia do estado inteiro e, eventualmente, né, provocar aí um verdadeiro genocídio, porque quando começa a estação dos furacões, esse petróleo todo vai ser espalhado para dentro do estado, tá certo? Então vai destruir colheitas, vai matar pessoas, matar animais, vai ser um desastre total, já está sendo. Mas ele quer que isso aconteça para quê? Para as pessoas ficarem impressionadas, né, e aprovarem a política governamental que proíbe a exploração de petróleo em alto mar. Proíbe nos Estados Unidos ao mesmo tempo que oferece ajuda para o Brasil fazer exploração de petróleo no mar, né? Depois de que aquela conversa mole de que a Petrobras descobriu não sei quantos, né, trilhões de barris no mar, etc, num lugar impossível de retirar o petróleo, e fizeram isso não porque tivesse alguma intenção séria de explorar o petróleo lá, mas só para elevar o valor das ações do seu Jorge Soros, que na véspera tinha comprado 800 milhões de dólares em ações da Petrobras, né? Então,
Em tudo isso aí você vê a má intenção, o planejamento maligno da coisa. Agora, falar em planejamento maligno, meu filho, esses dias a Caixa Econômica Federal deu um empréstimo para a Petrobras maior do que o valor total do investimento nacional em educação. Veja a monstruosidade de dinheiro que isso é. Quer dizer, o orçamento do ministério, mais que o orçamento do ministério inteiro para a Petrobras. Ora, mas a Petrobras não era a empresa mais próspera do mundo? Não estava indo tudo às mil maravilhas? Tá certo? Então, aí é a prova de que a Petrobras está falida completamente. Todo esse oba-oba que o governo faz, isso é só propaganda, isso é mentira, estão enganando vocês, porra. A Petrobras está de tanga, está de chapéu na mão na porta da Caixa Econômica pedindo dinheiro. Dinheiro de quem? Dinheiro de vocês, contribuintes, porra. Não é dinheiro de petróleo, não. Então, isso aí foi essa semana. Agora, daí o governo sabe que não, é por causa do rombo de petróleo, do rombo da British Petroleum. O que o rombo da British Petroleum tem a ver com a Petrobras, meu saco? Hã? Não tem absolutamente nada que ver. Aliás, poderia até favorecê-la. Né? Cria uma chance para ela no mercado externo, porque ela vai ter mais confiabilidade do que a British Petroleum. Então não é por causa disso, é porque não tem dinheiro mesmo, é porque essa empresa está falida. As ações da Petrobras já caíram, já foram para o fundo do buraco. Tá certo? Agora, eu queria lembrar vocês aqui que vocês visitem o site www.endireitabrasil.com.br. Não me cabe aqui fazer nenhuma propaganda de candidato, mas quando o candidato é meu amigo, eu não resisto. É meu amigo, eu conheço, eu sei que é um homem honrado, um homem honesto, ele não vai mentir para vocês, ele não vai meter a mão no dinheiro público, tá certo? Errar, todo político pode errar, mas aqui, o Ricardo Salles é meu amigo, uma pessoa em que eu confio. Ele é um homem religioso, um homem correto e está fazendo esse sacrifício. Ele tomou um engove e se candidatou a deputado estadual por São Paulo. Não estou dizendo para votar nele, mas estou dizendo, deem uma olhada no site www.endireitabrasil.com.br e vejam quem é o Ricardo Salles. Aproveita também, visita lá para www.seminariofilosofia.org e se quiser aprender alguma coisa, né, inscreva-se e pague a inscrição, que eu não vou reclamar porque eu sou humilde e vivo disso. Então, o que mais aqui? Aconteceu uma coisa excelente, acabou de acontecer. Você vê, circulou pela internet aí uma mensagem chamada assim, Mensagens de Ódio pela Internet, um apelo ao Ministério Público, por Carlos Alberto Lungarzo. Então diz ele aqui, numerosos sites e blogs da internet se caracterizam pela difusão permanente de mensagens de ódio, seja político, racial, ideológico, nacional ou qualquer outra característica. Então ele fala lá de sites que estão abusando da liberdade de expressão e cometendo crimes horrorosos, né? Ele descreve mais ou menos a generalidade, o que seria mais ou menos a definição desse crime, e depois coloca a lista dos sites que diz ele lhe causaram maior preocupação e que ele acha que tem que ser ali monitorados pelo Ministério Público e eventualmente fechados. Né? Ele não cita um único exemplo concreto de crime que tenha sido cometido por qualquer desses sites, o que já me estranha muito. Por quê? Se você descreve um crime de modo geral, a definição do crime, e depois você pede a prisão de uma pessoa, sem você ter provado que essa pessoa cometeu especificamente aquele crime, você está com um raciocínio falho. Então, premissa maior, o delito assim é assim definido, Premissa menor, o senhor fulano cometeu esse crime no dia tal, está aqui as provas. Conclusão, o senhor fulano tem que ser preso, punido ou pelo menos investigado. Esse é o raciocínio inteiro. No caso, faltou a segunda premissa, a premissa menor. Então, premissa maior, tais condutas assim, assim, assim são vagamente criminosas. Premissa menor, seu fulano, seu site, tal, cometeu esse crime, está aqui a prova. Conclusão, o site tem que ser investigado e eventualmente punido. Só que faltou a segunda parte, não tem prova nenhuma de que qualquer desses sites cometeu aquele crime. Não tem um único exemplo, tá certo? E para grande surpresa minha, estava lá o meu próprio site. Né? Quer dizer, o argumento já era falho e, veja, um argumento no qual você pula uma premissa, deixa uma premissa oculta, chama-se em retórica entimema. Toda a validade do entimema
depende da premissa oculta. Você tem que desocultar a premissa e daí verificar. Se ela for verdadeira, a conclusão será verdadeira. Se ela for falsa, a conclusão será falsa. Então, o sujeito que quer apresentar uma argumentação jurídica séria, ele não faz um entimema. Ele põe a premissa maior, depois ele coloca a premissa menor, quer dizer, mostrando, primeiro, o princípio geral. Segundo, o fato criminoso e sua prova. E daí tira a conclusão. Qualquer advogadinho de merda sabe disso. Mas o homem aqui apresenta um argumento na forma do entimema, saltando a premissa, isso é, saltando a prova do crime e em seguida acusando as pessoas sem nenhuma prova. Ora, muito me estranha porque o autor que assina esta mensagem, esta denúncia, Carlos Alberto Lungarzo, é professor de lógica. Então eu falei, bom, ou ele está muito velho, fez isso por distração, já não sabe mais direito o que está fazendo, ou fez de sacanagem. Então vamos verificar. Como é que a gente faz? A gente vai direto e fala com o interessado. Então eu fui lá no site, né, da CNPq e procurei o currículo Lattes do cidadão. Lá no currículo Lattes tem endereço, telefone, etc, etc. Telefonei para o cidadão agora mesmo, faz 20 minutos. Alô, professor Carlos Alberto. Aqui quem está falando é Olavo de Carvalho. Eu vi lá a lista de sites de ódio, etc, etc. E, para grande surpresa minha, vi o meu próprio site lá. Imediatamente ele respondeu, foi um engano. Então, quer dizer, professor, o senhor não sabe nada quanto ao meu site? Não, de fato não sei nada quanto ao seu site. Tem umas coisas que eu discordo, mas não tem nada de mal ali. Falei, então, professor, o senhor tem a obrigação moral de colocar uma nota na sua mensagem dizendo que foi um engano. Então vamos aguardar nos próximos dias que o professor Carlos Alberto Lungarzo, de cuja honestidade eu não tenho motivos para duvidar, vai corrigir essa falsa denúncia. Agora, mesmo que ele retire o meu site da lista, ele tem a obrigação de dar pelo menos algum sinal de prova de que os outros sites cometeram o delito que ele está falando. Porque a mera descrição geral do delito, a definição do delito, não é suficiente para pôr nenhuma pessoa na cadeia para justificar denúncia nenhuma. Né? Eu posso lá ler um artigo do Código Penal, está aqui, né? Definido, o crime tal, tal, tal. E em seguida, com base só nisso, pedir a prisão ou pedir a investigação do seu fulano. Eu preciso dar algum indício de que o fulano, pelo menos um indício de que o fulano cometeu aquele crime. Não se pode fazer uma denúncia tão séria na base da estrutura do entimema, que pula a segunda premissa. Tá certo? Então, fica aí avisado. O professor Carlos Alberto Lungarzo já disse que o meu site está lá por engano, então está retirado das categorias dos sites de ódio, mas eu continuo não sabendo por que os outros sites, ele lista lá duas dezenas de sites, por que os outros sites estão lá. Se pregou ódio racial, então você tem que ter uma afirmação explícita, que, por exemplo, os negros são uma raça inferior, os judeus são tudo criminosos, alguma coisa desse tipo, alguma besteira desse tipo, né? Ou pior ainda, pregando a extinção de uma raça, de uma nação, ele precisa mostrar algum caso, porque eu não vi nada disso, né? Agora, se é caso, vamos dizer, de denunciar sites que pregam ódio, né, pregam genocídio, essa coisa toda, então ele tem que começar pelo vermelho.org, que celebra Stalin, que foi o maior genocida do século, como se fosse um grande democrata, um grande herói. Quer dizer, a apologia de um regime genocida, isso aí é consenso mundial, consenso jurídico mundial. A apologia de um regime genocida ex post facto é pregação de genocídio. Então o site vermelho.org e o jornal A Hora do Povo, e especialmente aquele seu João Carlos Quartinho de Moraes, que é o maior puxa-saco que Stalin já teve no Brasil, todos têm que entrar na categoria do crime de ódio, meu Deus do céu. É a coisa mais óbvia. Se um sujeito escrever um artigo falando bem de Hitler, falando bem do nazismo, então ele está fazendo, vamos dizer, a apologia retroativa de um regime genocida. E isso se considera, com razão, propaganda do genocídio. Tá certo? Então, o seu Quartinho de Moraes e a Hora do Povo, etc., vocês fazem apologia retroativa do genocídio stalinista, sim.
e mais também do genocídio maoísta. Acham tudo isso lindo. Mais ainda, se formos pegar esses sites, todos, vermelho.org, o site do Foro de São Paulo, essa porcaria toda, você vai ver a quantidade de afirmações brutais, insultuosas, caluniosas e ameaçadoras que fazem contra as pessoas. Eu, pessoalmente, tenho uma coleção de ameaças de morte que recebi por internet e por telefone, tá certo? E já botei a prova disso no meu próprio site, tá certo? Chegaram a publicar uma vez um anúncio dizendo, olha, dia tal, às tantas horas, o Olavo de Carvalho vai estar dando aula em tal lugar. Vamos lá para dar um cacete nesse sujeito ou matá-lo. Chegaram a publicar isso, minha gente. Isso aí não é site de ódio, né? Então, a seleção que o professor Lungardo faz do site de ódio, todos são sites de direita, de algum modo. Não tem um de esquerda. Quer dizer, a esquerda ameaça matar vocês, olha, nós vamos te matar no dia tal, número tal. Isso aí não é crime de ódio. Agora, você fala uma palavrinha contra o Foro de São Paulo, é crime de ódio, né? O professor está muito mal informado a respeito de muitas coisas. Eu não acho que seja um homem desonesto, não. Eu acho apenas que ele está muito velho e está mal informado. Tá certo? Por exemplo, ele diz aqui que a mídia brasileira não dá espaço para as denúncias contra os direitos humanos. Ele está subentendendo as denúncias de crimes feitos pela direita, pelos militares, etc. Ora, se você juntar o que foi publicado só no último ano, nos últimos anos, contra militar, acusando militar de mil e uma coisa, dá uma enciclopédia. E em favor deles não sai uma linha, quer dizer, a situação é exatamente o contrário do que ele está falando, então provavelmente ele não, acho que ele não lê jornal, tá certo? Mas eu até estranhei, uma coisa que eu mais estranhei dele colocar o meu site lá, falou, olha, eu acho que ele nunca abriu o meu site, por quê? Praticamente tudo o que sai no meu site é apenas reprodução do que saiu no Diário do Comércio. Então como é que você vai, né, acusar o site que reproduziu a matéria, mas não vai acusar aquele que a publicou originalmente? Essa é uma coisa tão absurda, né? Então, mas ele já confessou que foi engano, então, ó, vamos conceder ao professor Carlos Alberto Lungas o benefício da dúvida. Se o senhor agiu com honestidade, com lisura, com boa intenção, ainda que estando completamente errado na sua visão do problema, então o senhor fará circular pela internet, com a mesma presteza e eficiência com que fez circular esta mensagem, uma nota dizendo, olha, o nome do site do Olavo de Carvalho entrou lá por engano. Agora, você vê, nos últimos dias, virou moda agora acusar o pessoal do PT de ser direitista. As Farc também devem ser direitistas, o Hugo Chávez é direitista. Então, primeiro foi o Zé Serra que falou isso. E agora veio, né, o senador paranaense Álvaro Dias, o deputado Jutaí Magalhães da Bahia, né, e o atual secretário da Educação do Estado de São Paulo, Paulo Renato de Souza, que já foi ministro da Educação, né, acusando o Marco Aurélio Garcia de ser um aloprado de direita, porque defende governos que apedrejam mulheres. Os governos que apedrejam mulheres estão todos do lado da esquerda internacional. Ah, meu Deus do céu! Vai ver se você encontra representantes desses governos que apedrejam mulheres aqui no Tea Party, na Heritage Foundation, no Hudson Institute. Em qualquer movimento de direita, eles nunca estão lá. Agora, eles estão sempre no Fórum Social Mundial, né? Estão ali sempre em conluio com Cuba, com Hugo Chávez, etc, etc. Então, como é que isso aí é de direita? Acontece o seguinte, você pode usar as palavras direita e esquerda para qualificar correntes históricas efetivamente existentes, grupos políticos efetivamente existentes. Então, aí a palavra tem alguma substância, porque você não está discutindo nem o conteúdo das ideias das pessoas. Você está discutindo que existem grupos, eles estão ligados entre si, eles cometem certas ações juntos, tá certo, para determinados objetivos. Então, esses aí são a esquerda, e eles combatem outro grupo que eles dizem que chama a direita. Então, aí não se trata de você discutir conceptualmente esquerda e direita, mas de você usar os nomes que são as autodefinições que os grupos se dão. Por exemplo, se você chegar na Inglaterra, o Partido Conservador é o quê? Eles vão dizer, é a direita. O Partido Trabalhista é o quê? É a esquerda. Todo mundo sabe. Então é simples, a simples autodefinição
de grupos historicamente existentes. Mas você pode desligar a palavra do seu conteúdo, da sua substância histórica, e começar a usar apenas como qualificativo geral. Então, direita passa a significar tudo que é malvado e esquerda tudo que é bonzinho. E daí, quando um sujeito da esquerda, tá certo, comete genocídio ou crime, você diz, ele era de direita. Já não houve quem disser que Stalin é de direita, então Lenin também era de direita. Então o próprio Karl Marx, que pregava o genocídio, devia ser de direita. Então é simplesmente questão de você trocar os nomes. Não é isso? Então, essas pessoas que apelam a isso, quando alguém da esquerda lhes faz mal, eles dizem que o cara é direitista, só provam a sua fraqueza, a sua total escravidão mental à própria esquerda. Então tá aí, Álvaro Dias, Jutaí Magalhães, Paulo Renato Souza, Zé Serra, são todos uns fracotes na frente da esquerda. A esquerda ri de vocês, porque sabe que vocês comem no prato dela, meu Deus do céu. Olha aqui, o outro dia, vendo aqui os documentos, né, eu juntei aqui uma documentação enorme sobre o Foro de São Paulo, que eu vou fazer uma gravação e colocar no ar nos próximos dias, para acabar com de vez com essa história de que o PT não teve ligação com as Farc. E lá no meio descubro, na revista América Livre, que é a revista comunista, né, dirigida aí pelo Manuel Marulanda Vélez, como diretor das Farc, junto com Gilberto Carvalho, que é assessor de imprensa da presidência. Não sei se ele é ainda, mas ele era naquela ocasião em que publicou isso aí. Então vejo lá essa revista e vejo lá um artigo de quem? Fernando Henrique Cardoso. Ora, no tempo do Fernando Henrique Cardoso na presidência, as Farc tinham um escritório em Brasília, meu Deus do céu. E agora veio o Luiz Felipe Lampreia dizendo que apareceu lá o Marco Aurélio Garcia querendo marcar um encontro entre ele e gente das Farc, e ele, então, honradamente se negou. Não converso com essa gente, não converso com bandido e tal. E botou o Marco Aurélio para correr. Mas, meu Deus do céu, que ele sabe das atividades criminosas das Farc, e ele sabe ao mesmo que tem um escritório das Farc do lado do ministério dele, ele tem a obrigação, tá certo, absoluta de tomar providência, mandar fechar aquilo, mandar prender as pessoas. Não fez nada. Quer dizer, durante o governo FHC, as Farc tinham tanta liberdade de ação no Brasil quanto tem agora. Então todos eles têm o rabo preso. O que aconteceu no Brasil nos últimos anos, minha gente, foi o seguinte, uma entidade, tá certo, que se formou dentro da USP, mediante a ligação entre a USP e os sindicalistas comunistas do ABC, tomou o poder, minha gente. Então, esta elite que tomou o poder, está toda a elite do PSDB e do PT e dos outros partidos da esquerda. Essas denominações não fazem a mais mínima diferença. Eles varreram do mapa todos os outros políticos que não rezam pela cartilha deles. E, como diz o Lula, eu e José Serra inauguramos um novo estilo de fazer política. É um novo estilo no qual só existe a esquerda, meu filho. Tanto que, quando eles querem se ofender uns aos outros, se chamam de direitistas. Então sobrou somente a esquerda, é um monopólio total da política. E eleger José Serra, nesse sentido, não muda grande coisa. Muda um pouquinho, por quê? Porque o José Serra, ele liga um pouco para a segurança pública, ele não gosta muito de homicídio, tá entendendo? Então, não se pode negar que ele fez alguma coisa para diminuir a violência em São Paulo. Mas ele também, outro dia eu li um artigo do Denis Rosenfield, excelente. Ele diz que todo mundo agora diz assim, não, as Farc eram guerrilheiras, mas elas traíram a sua vocação e se transformaram em narcotraficantes. Quer dizer, como se narcotráfico e guerrilha, como se a luta política comunista e o narcotráfico fossem coisas opostas. Você, para ser narcotraficante, você tem que trair os objetivos da sua revolução. E o Denis Rosenfield lembra ali que o narcotráfico é uma tradição do movimento comunista. Então ele cita lá o exemplo da China, né, a guerra do ópio que o Mao Tse-tung moveu contra províncias inteiras, encheu de ópio aquela porcaria, viciou metade da China, tá entendendo? Então isso é costumeiro. Ele só cita o caso da China, mas existe caso pior. O crescimento do narcotráfico na América Latina a partir dos anos 50 foi obra do governo soviético. O governo soviético treinou agentes da KGB para que se infiltrassem nas quadrilhas incipientes de narcotraficantes que havia então e otimizassem o comércio, tá certo? De modo a que esse comércio se tornasse, isso já na década de 50, gente. Tá?
se tornasse uma fonte de subsídios para os movimentos revolucionários latino-americanos, porque a União Soviética não estava aguentando mais financiá-los. Então tinha que criar uma fonte de financiamento local. Isso aí foi contado por um general tcheco que participou de toda a operação. Ele descreve tudo nos mais mínimos detalhes, como isso foi feito desde a década de 50. Isso está no livro do Joseph D. Douglas. Isso se chama Red Cocaine. Não deixem de ler esse livro. Então nós podemos dizer, não apenas o narcotráfico é um instrumento tradicional do movimento comunista, mas por outro lado ainda tem o combate ideológico que a esquerda universal promove em defesa da droga desde os anos 50 também. Essa coisa de liberação da droga começa com o pessoal da nova esquerda aqui. Né? Vocês vão ver que a penetração da droga nas altas esferas aqui foi inteirinha obra de intelectuais de esquerda. E essa defesa permanente e obsessiva que fazem da liberação da droga, sabendo que essa liberação só vai favorecer as Farc, tá certo? É a maior prova disso. E qual é o grande porta-voz da liberação no Brasil? Fernando Henrique Cardoso. Então como é que podemos confiar nessa gente? Meu Deus, eu estou falando, é uma trama esquerdista criada nos anos 60 que tomou conta do país para dividir o território nacional inteiro entre a direita da esquerda e a esquerda da esquerda. Tá certo? Agora, qual que é a esquerda da esquerda e qual que é a direita da esquerda? Cada um fica tentando provar que ele é mais esquerdista que o outro, e a maneira de fazer isso é chamar o outro de direitista. Então, minha gente, vocês caíram no engodo, e é preciso ser muito besta para não perceber uma coisa dessa. Né? Tem alguém na linha? Alô, tem alguém? Alô, diga. Quem é? Alô, Olavo, tá me escutando? Quem é? Tá me escutando? É o Gleison, tá falando, da Ceilândia. Luiz, Ceilândia? Alô? Gleison. Gleison? Alô? Exatamente. Tudo Bom, bem? Olá. Oi, Olavo, saiu uma notícia aqui na BBC News que o Obama pretende retirar 15 mil soldados até o final do ano no Iraque. Eu queria saber o que você acha dessa retirada de tropas americanas do Iraque até o fim deste ano. E esse efetivo de mais de 30 mil soldados que irão para o Afeganistão. O que o Obama está tramando? Olha, o que está provando é o seguinte. Primeiro, o verdadeiro atoleiro é o Afeganistão. Por quê? No Iraque, os americanos tomaram o país em 15 dias, montaram um novo regime político, implantaram a democracia e está funcionando. Então a vitória foi completa. Claro que prosseguiu havendo atentados terroristas, mas entre uma guerra e atentados terroristas não tem comparação. Tá certo? No fim acabaram até os atentados terroristas. Então a vitória no Iraque foi total. E no Afeganistão a coisa prolonga e nunca dá nada. Tá certo? Então o Obama está querendo meter mais 15 mil soldados no Afeganistão e está mandando eles para o túmulo. Tá certo? Então, aquele general que saiu falando mal da estratégia americana no Afeganistão tem toda a razão. Os caras estão lá para perder. Então, quanto ao Iraque, o que vai acontecer é o seguinte: saem todos os americanos, bom, a turma do Saddam Hussein volta em 15 dias. E eu duvido que não seja precisamente isso que o Obama quer. Tudo quanto é contra os Estados Unidos é o que o Obama quer. A coisa mais clara do mundo. Os americanos, por credulidade e porque foram manipulados, tá certo, pela mídia, a mídia ocultou tudo propositadamente o que se sabia contra o Obama. Hoje está provado que não foi uma coincidência, não foi uma mera convergência de opiniões, foi um plano traçado entre 400 jornalistas das principais publicações. Isso apareceu no site chamado Journalist, quer dizer, uma lista de discussões. Eles tramavam, tal coisa assim vão publicar? Não vamos esconder. Por exemplo, ligação do Obama com o discurso do Jeremiah Wright, vamos sumir com isso. Né? E foram sumindo com coisas, sumindo, não deixaram nem investigar os documentos do homem. Então, foi uma coisa similar à ocultação do Foro de São Paulo no Brasil. Só que aí a ocultação levou 16 anos. Tá? Aqui conseguiram ocultar durante 2 anos, agora já estourou. Tá certo? Então, aquilo ali prova que o Obama foi eleito pela maior fraude jornalística que já aconteceu na história americana.
ainda não se compara, digo eu, com a ocultação do Foro de São Paulo na mídia brasileira, que prosseguiu por 16 anos. Mas, ainda assim, para a história americana, digo, foi a maior fraude jornalística de todos os tempos. Tem mais alguém aí na linha? Quem é? Alô, boa noite. Alô? Boa noite, quem é? É Paulo Vitor, de Florianópolis, tudo bem? Paulo Vitor, tudo bem? Professor, olha só, como o senhor é o último professor que sobrou no Brasil, quer dizer, para os brasileiros, eu vou ter filho... Você sabe o que quer dizer Olavo? Oi? Você sabe o que quer dizer Olavo? O que quer dizer, professor? A norueguesa quer dizer sobrevivente. Sobrevivente, é o último, não tem mais nenhum. Sobrei eu, porra. Que merda, hein? É uma desgraça, a gente tem que correr atrás do senhor. Olha, a bem da verdade, a gente precisa de um pai em casa igual o senhor em horas de desespero, viu? Obrigado. Olha, professor, eu vou ter um filho final do ano e a gente não sabe mais nem a desvalorização dos valores morais, o sumiço dos valores morais deixa a gente tão assustado. Eu vou ser pai pela primeira vez, eu não sei para quem correr. Então eu estou perguntando para o senhor sobre que tipo de livro pedagógico eu poderia aplicar, alguma coisa assim, se existisse algum tipo de livro assim, como impedir que seu filho se torne um comunista libertário. Muito simples. Sabe, eu preciso. Primeiro, você tirar o menino da escola, você pode sofrer um processo, se bem que agora existe uma brecha legal para o homeschooling, né? No Brasil. Eu vou explicar isso no próximo programa, não tenho os dados aqui suficientes, mas tem uma brecha legal que permite o homeschooling. Mas, se houver problema com o homeschooling, você deixa. Faz o que eu fazia. Eu dizia ao meu filho, você vai na escola. Ele dizia, pai, por que eu tenho que ir para a escola? Eu digo, é muito simples, você tem que ir para a escola, senão eles vão prender o seu velho pai. Então, eu imploro a você que vá para a escola e frequente aquela porcaria. Você não vai aprender nada, você só vai conviver com um drogado, os professores só vão te ensinar merda, tá certo? E a gente, o que você tiver que aprender, você aprende aqui em casa. Agora, se você tirar 0 o ano inteiro, não me incomoda, não. Só quero ter a frequência, o boletim de frequência. E eles iam para a escola, pacientemente, não aprenderam nada lá, aprenderam um monte de coisa em casa. É o que você tem que fazer. Ensine o menino a ler pelo método antigo, que ensina letra por letra. Tá? Não vai por essa coisa de neoconstrutivismo, socioconstrutivismo, que isso é tudo uma empulhação, que os caras tiraram do mundo de vigarista, tá certo? Então, se o senhor tiver algum nome de um livro desses antigos, eu dou um jeito de procurar na estante virtual, de repente alguma coisa que me oriente nesse sentido. Não, eu não tenho nenhum, mas eu sugiro que você peça ajuda ao professor Luiz Farias. Luiz Farias, através do Farol da Democracia, ele escreve... o Farol da Democracia eu consigo. Você pode se comunicar com ele. É o sujeito que mais entende de alfabetização no Brasil. Olha... É um grande educador, o cara que mais entende, está fazendo uma campanha para acabar com essa porcaria de socioconstrutivismo e voltar ao processo antigo pelos quais as crianças aprendiam a ler. Esses dias eu vi na internet 2 manuais franceses, de 30 páginas cada um, para ensinar a criança a ler. E eu estou pensando em traduzir, adaptar isso para o Brasil. Se eu não tiver tempo... Se para nós ajudaria muito, hein? Vou passar para algum aluno meu, dizer, olha, traduza isso, vamos publicar isso no Brasil, porque é um método mais simples. Olha, eu aprendi a ler sozinho. Eu, quando entrei na escola, já sabia ler. Então, eu aprendi a ler para ler revista em quadrinho, que era o mais alto produto intelectual que eu podia conceber na ocasião. Tá certo? Professor, mas hoje, com todo respeito, eu não posso mais pensar em deixar meu filho ler uma revista em quadrinho da Turma da Mônica, por exemplo, com o Maurício de Souza, que criou um personagem gay agora, para que nossas crianças comecem a aceitar. Não vai ensinar seu filho a chupar pica. Pô, o negócio é assim hoje. Alta cultura é verdade. É dar, é chupar pica. Né? E daqui a pouco já começam a fazer, vamos dizer, já começou a apologia, vamos dizer, da homossexualidade incestuosa. O pai come o filho, né? Ou o filho come o pai, sei lá. Já começou isso, a apologia da pedofilia. A pedofilia dentro de uns anos vai ser liberada. O movimento está crescendo. Vai ser liberado e quem falar mal dela vai para cadeia. Vai ser pedofóbico daí. É pedofóbico, exatamente. Outra coisa, te dou um conselho que peguei com o Luiz Faria. Quando o seu filho for pequeno, antes de ele aprender a falar, fale muito com ele. Porque o Luiz me mencionou aí certos trabalhos científicos que mostram que quanto maior o número de fonemas que a criança aprende, que ela aprende a distinguir, mais facilmente ela aprenderá a ler. Então tem que falar muito com a criança. Falar, ler coisas, que ela não está entendendo, não tem importância. E ler coisa em língua estrangeira também, dê fonemas de todas as línguas. Quanto mais falar com a criança, mais fonemas ela saberá e
portanto, mais facilmente aprenderá a ler. E na hora de aprender a ler, ensina pelo método antigo, letra por letra. Não precisa nem ter método. Você fala, olha, está aqui, isso aqui é A, isso aqui é B. Juntando fica BA ou AB. E vai mostrando para o seu filho, ele vai aprender facilmente. Eu confesso que eu sonho alto, inclusive eu estou estudando latim já faz alguns anos, que eu sonho que meu filho se interesse por latim. Olha, quando eu estava no ginásio, eu só conseguia aprender duas coisas, latim e biologia. Sabe por quê? Porque o professor de latim gostava de latim e o professor de biologia gostava de biologia. O resto, eles odiavam aquilo que estavam ensinando, eles iam lá só para bater ponto, eles não eram professor, eram funcionário público. Eles tinham ódio de ensino. Então, com eles eu não aprendi nada. Alguns eu fiquei até revoltado. Falei, não vou assistir mais a sua aula, porque eu não estou aprendendo merda nenhuma aqui. Não entendo uma palavra do que o senhor fala. Tá certo? Eu me lembro, tinha um professor de matemática, eu saí da aula dele. Falei, não assisto mais sua aula. Ah, mas você vai repetir de ano? Eu falei, não tem importância. Eu prefiro repetir de ano do que sofrer essa coisa aqui. Palhaço, um negócio que ele mesmo não está entendendo e eu estou entendendo muito menos. Viu, professor, outro dia eu li um artigo nesse sentido, eu estou muito preocupado, eu estou me formando em Direito, e isso aí que o senhor falou, teve uns colegas que comentaram um dia na sala de aulas, alguns já são pais, falaram o seguinte, olha, se eu pudesse eu não botava meu filho na escola para não aprender tanta vagabundagem. Mas é mesmo. Esse pessoal, vamos dizer, essa classe dos professores, e vive pedindo aumento, reclamando, eles não têm que ganhar um tostão, eles têm que pagar para fazer isso que eles estão fazendo. Mesmo, olha, o senhor disse assim, olha, eu te dou R$100 por mês para você deixar eu ensinar besteira para o seu filho. A resposta é se o bom e velho vai tomar no cu. Nem eles pagando eles deveriam poder fazer o que estão fazendo. Viu, professor, eu li um artigo outro dia, como eu estou correndo atrás disso aí, era sobre filosofia da religião e falava sobre aquele livro Paideia, e ele justamente ele tratava de um certo assunto sobre a questão do desenvolvimento do bebê, sobre as fases de forma de cognição que acontece dentro do cérebro dele, e tenta fazer uma comparação antropológica com o desenvolvimento do ser humano desde a pré-história, segundo as premissas darwinistas. Eu não sei até onde eu posso confiar numa coisa dessa. Mas se existe algo nesse sentido confiável, porque a minha preocupação também é com a formação moral da criança. Porque eu, por exemplo, digo uma coisa para o senhor, essa lei das palmadas do Lula, do professor, eu tomei palmada do meu pai sempre que eu bancava o perversinho e só me ajudaram a não ser bandido. Eu agradeço por cada palmada que eu levei. Então é uma coisa que eu achei assim, extremamente necessária na minha vida. A primeira vez que eu fui molhar o gato por maldade, o pai me deu uma baita uma surra, ele nem de gato gostava, era só para eu aprender a não ser malvado, eu aprendi que eu não posso me aproveitar dos mais fracos porque eu tenho condições. E eu acho isso importante na formação da criança, a formação moral, e é isso que eu estou procurando. Claro que é importante. Eu não apanhei muito, eu só apanhei uma vez do meu pai, mas foi merecido. Eu não sei se eu aprendi alguma coisa com aquilo. Eu acho que eu não aprendi nada, porque eu sou uma besta quadrada. Mas se eu mereci, eu mereci. Meu pai tinha convidado de viajar comigo para o interior, eu tinha 8 anos de idade. Marcou um encontro comigo na Estação da Luz, e eu esqueci e fui pro cinema, porra. Vê que sacanagem, o meu pai lá apavorado, pensando o que aconteceu comigo. De repente estou eu lá no cinema, assim, Tom e Jerry, eu sinto assim uma mão de ferro me agarrar pelo braço. Falei, ih, foda. Foi a única vez que eu apoiei do meu pai, né? Minha mãe deve ter batido às vezes, mas ela batia fraquinho. Só tenho boas recordações da minha mãe. Santa mãe. Mas um livro desse, então, sobre formação moral da criança, sobre esse desenvolvimento da criança, o senhor conhece alguma coisa? Você não precisa dar formação moral nenhuma. A criança aprende, tudo que você fizer, ela faz. Vou dar uns conselhos para você. Eu tenho 8 filhos, eduquei 8 filhos, errei bastante no começo, depois fui aprendendo. Nunca grite com o seu filho. Sim. Nunca dê uma bronca nele quando você está bravo. Espera passar a brabeza e depois você dá a bronca. Não grite, não brigue, porque se você grita com ele, o que ele vai aprender? O conteúdo que você falou? Não, ele vai aprender a gritar. A criança imita o adulto, que é uma coisa terrível. Tá certo? Então, assim, seja bom, mostre para ele 24 horas por dia, fale para ele, te amo, meu filho, te amo, minha filha. Faça isso, faça bastante carinho no seu filho, trate ele bem. Ele vai fazer com os outros o que você fizer com ele. É muito simples isso aí. Lembra-se, tudo que você fizer, por exemplo, você está lá, você briga com a sua mulher, se for brigar com a sua mulher, vai brigar escondido. Né? Você sai, leva a sua mulher no restaurante, lá na casa do caralho, e lá você briga com ela. Agora, em casa não, isso você evite isso, às vezes você não consegue evitar, escapa, tá vendo? Acontece, mas não deve fazer. Agora, sobretudo com os próprios filhos, não intimide os seus filhos jamais. Né? Olha, a Bíblia
diz o seguinte: não atormente o seu filho. É a coisa mais certa que eu já vi. Nunca atormente uma criança. Outra coisa, vou te dar outro conselho que funciona pra caramba. Você é o pai, interfira pouco. Sim. Deixa os seus filhos fazer as coisinhas deles, só entra quando é uma coisa de segurança, e tem um perigo para eles, ou é uma coisa obviamente errada do ponto de vista moral, mas poucas vezes. Dê 1 ou 2 ordens por mês, e o resto você fica lá longe, tá entendendo? Para a criança aprender que o pai é uma pessoa importante, ele tem que ir até o pai, não é o pai que tem que ficar correndo atrás dele para fiscalizar. Não, o pai tem que ter confiança nos filhos, deixa ele fazer o que quiser. Quando tiver alguma coisa errada, daí você vai lá e entra, mas com muita moderação. Você tem que aprender a respeitar a sua própria autoridade. A autoridade não pode ficar metendo o bedelho em tudo, senão vira o governo Lula, tá entendendo? Ou o governo Obama. E logo se desmoraliza. Um governo que se respeita interfere pouco. Lao Tse, o grande sábio Lao Tse já dizia, né, o melhor governo é aquele que não faz nada. Então, dentro da casa também, né, o pai tem que ficar assim, parado no meio, que nem o rei no jogo de xadrez, tá entendendo? E interferir pouco. É só isso. Só para me despedir do senhor, o senhor estava falando agora ainda há pouco sobre a podridão da esquerda e as coisas que a esquerda não quer deixar passar. Tem o livro do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, A Verdade Sufocada. Eu comprei agora faz pouco tempo do coronel. Eu não vi uma resenha desse livro na mídia inteira. Aí o professor Lungaro se queixando de que, né, o pessoal dos direitos humanos não tem voz e voto ali, eles ocupam o espaço inteiro. Agora, o que você fala contra é para se defender, isso não pode. Eu estou mais ou menos na página 220 do livro, professor, só para quem não conhece o livro e está ouvindo o programa, se quiser comprar, ele fala da história de como a esquerda, na hora que fazia os seus atentados terroristas contra o nosso glorioso exército brasileiro e a bala pegava, eles até criança de 4 anos usavam como vítima de sequestro para negociar. São bandidos da pior espécie, hoje estão sendo condecorados aí com gordas indenizações. São assassinos frios e muito bem organizados e muito ricos. Então, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, tenha uma boa noite, professor. Boa noite. Agora, para não dizer, gente, que tudo está perdido no mundo, finalmente saiu o negócio do Legionário de Cristo, né? O arcebispo Velágio de Paulis, homem de confiança do Papa Benedito XVI, foi nomeado interventor no Legionário de Cristo para tirar a autoridade, né, de todos aqueles vagabundos do Álvaro Corcoeira, que eu chamo Álvaro Porcoeira, tá certo? Agora diz que eles não querem entregar rapadura, eles estão resistindo, eles ainda querem um pedacinho da mamata. Então, mas olha, não vai ter para ninguém. Vai ter que sair todo mundo e o seu Porcoeira já não manda mais nada lá. Então vai ter uma limpeza, né? Para também que não dizer que está tudo perdido. Olha aqui, eu recebo aqui de uma entidade americana, né, informação de que a famosa Planned Parenthood está perdendo processo atrás de processo aqui. Tá certo? A grande acusação é que eles promovem aborto em menores de idade sem nem avisar a família. Isso está dando bode. E eles estão perdendo processo atrás de processo. Então não está tudo tão ruim assim, não. Também, boa notícia aqui, uma Corte Federal, né, decidiu que a expressão, o lema nacional, In God We Trust, impressa no dinheiro, é legal, é constitucional e vai continuar lá. Tá certo? E também as palavras Under God, no Pledge of Allegiance, que é preito de fidelidade, vai continuar lá. A Nation Under God. É isso que dá sorte para os Estados Unidos. Tá certo? Põe lá. Olha, o sujeito quando confia numa coisa, ele aposta o dinheiro dele. E no dinheiro americano está escrito In God We Trust. É por isso que dá certo. Agora, os filhos das putas aí só querem confiar no governo Lula. Não vai dar certo, porra. Vai falar, In Lula We Trust. O que é isso, porra? Tem alguém mais na linha? Quem é? O Gleison novamente está falando, professor. Sim. Tem um site chamado Iraq Body Counts, que, como o nome diz, é um site que propõe a fazer a conta das mortes do Iraque, né? Ele diz que desde a invasão já morreram mais de 100 mil pessoas. Essa conta procede, professor?
É possível, é possível. Agora, eu acho que 100 mil não é uma conta exagerada. Agora, aqui o pessoal estava falando em milhões. Agora, 100 mil, meu filho, no Brasil mora 100 mil em 2 anos em tempo de paz. Para você ver a gravidade da situação brasileira e a nossa mídia inteira fazendo barulho por causa do Iraque. Olha quanta gente está morrendo no Iraque. Ora, no Iraque morreram 100 mil ao longo. Quando é que começou o negócio? E aqui o pessoal ainda fica... E aqui o pessoal fica se recuperando ainda, tá, professor? 7 anos. 100 mil em 7 anos. Tá? Agora, no Brasil, mora 50 mil por ano. Em tempo de paz. Então nós temos que ficar preocupados com o Iraque ou com o Brasil? Muito mais com o Brasil. Quer dizer, uma guerra onde... Presta atenção. O Iraque foi a primeira guerra no universo em que se tomaram medidas extremas para proteger a população civil. E graças a isso as mortes foram reduzidas a 100 mil. Ao longo de muitos anos. Nas outras guerras, né? Quanta gente morreu ali no Camboja, em tempo de paz? 2 milhões em campo de concentração. Professor, mil é o número de vítimas da ditadura cubana. A ditadura cubana matou 100 mil, sem guerra, em tempo de paz, prendendo as pessoas em casa, pessoas desarmadas, invadia a casa do sujeito, prendia, jogava num cárcere, torturava, deixava sem comida, o nego morria. É 100 mil pessoas. Agora vai dizer que morreu 100 mil numa guerra? O que é isso, porra? Sobre o massacre lá no Camboja, professor, tem um filme muito bom que fala do Khmer Vermelho, não sei se eu já assistiu o filme, foi em 1984, mas que ele foi feito, chamado Grito do Silêncio. Ah, sim, o Grito do Silêncio. E tem outro que chama Os Campos da Morte. Agora, isso aí, vamos dizer, a quantidade de prisioneiro político que está morrendo na China nesse momento, nenhum jornal brasileiro publica. Agora eles ficam publicando pela milionésima vez, né? Guerrilheiros que morreram nos anos 60. Eles já publicaram essa notícia milhões de vezes. Todo mês sai de novo. Então tá bom, professor. Muito obrigado, viu? Tenha uma boa noite. Peraí, tem mais alguém na linha. Alô, quem é? Filadélfia. Como é o seu nome? Rodrigo. Rodrigo da Filadélfia, tudo bem? Sim, tudo bom? É um prazer falar com o senhor, acompanho o seu programa há muito tempo. E falando em Obama e Iraque, saiu uma notícia esse mês passado, agora, de julho, final do mês, só que não está sendo divulgado nos Estados Unidos e na mídia geral. Eu li essa notícia num sitezinho de notícias Irish, da Irlanda, mas o caso é que desapareceu dos cofres do Iraque dinheiro de óleo, né, de oil money do governo do povo iraquiano para a reconstrução do país. Desapareceu 9 bilhões que estava sobre o controle e a administração do governo Obama. O Departamento de Defesa americano não consegue explicar. Você já pensou se o governo fosse republicano, o barulho que os caras iam fazer com uma coisa dessa? Justamente falando de governo republicano, a grande pergunta que ficou é o seguinte: será que esse cover-up não está sendo feito para aparecer depois que entrar um governo republicano após o Obama? Quer dizer, vai aparecer depois que o Obama sair, culpando então o próximo governo republicano aí. Por que está sendo coberto agora? Eu estou falando para você, aqui você tem uma trama organizada dos principais jornalistas, dos grandes veículos de mídia, para bloquear qualquer coisa que possa comprometer a imagem do Obama. Então, esse negócio... Eu fiz uma pesquisa na internet. Não tem documento nenhum. Agora diz que o passaporte da mãe do homem sumiu. Está ficando cada vez mais misterioso. É proibido saber quem é o presidente, porra. Quer dizer, então, imagina, são 9 bilhões de dólares, 9 bilhões de dólares do povo iraquiano, da reconstrução do país. 9 bilhões na mão da turma do Obama. Fiz uma pesquisa na internet para ter certeza da notícia e não encontrei em nenhum site americano. Eu vou comentar alguma coisa na semana que vem. Obrigado, Olá, pela participação. Um grande abraço. Parabéns a você pelo trabalho. Obrigado, Valeu. Agora, vejam vocês. Peraí, tem mais alguém na linha?
Agora, diz que o governador de São Paulo, Alberto Goldman, que é um sujeito que começou sua carreira com o apoio do Partido Comunista, deve a sua existência política à colaboração do Partido Comunista, ele disse esta semana que não há sinais de que esses atentados ocorridos em São Paulo sejam obra do PCC. Agora, que os atentados são uma coisa organizada, é a coisa mais óbvia do mundo, tá certo? Então, se não foi do PCC, então tem uma outra organização criminosa maior que o PCC por trás disso. Então, governador, quem foi? Hã? Se não for o PCC, foi o quê? Foi a PQP? Peraí, tem mais alguém na linha. Vamos lá. Alô, é Rodolfo de Petrópolis? Rodolfo, tudo bem? Seja rápido, porque nós estamos no fim do tempo. Ok, eu li na internet e queria saber se é verdade que uma das esposas do profeta Maomé, chamada Aisha, tinha apenas 9 anos de idade quando ele começou a ter relações sexuais com ela. Eu não sei, eu não lembro exatamente a idade. Eu sei que parece que ele casou quando ela tinha 6 anos e consumou o casamento um pouco depois, não sei se foi com 9, com 10 ou com 12. Mas isso não era uma coisa tão incomum na época. A nós nos escandaliza hoje, mas na época não. Ah, certo. Ok, obrigado. Ninguém achou nada demais nisso. Se ela achou, ela também não falou nada. Mas é que a pedofilia no Islã é muito comum, não é? Olha, eu não sei porque, vira, o Islã, rapaz, é um negócio assim, é muito fechado, é difícil você saber o que se passa. É muito difícil. Eu não tenho a menor ideia do que acontece nos países islâmicos, não. Na maior parte deles você tem censura total à imprensa, não dá para saber as coisas, então você depende de um ou outro observador estrangeiro. Né? Tinha aquele famoso caso do casamento, né? Um monte de membros da Al-Qaeda casando com as menininhas. Tá? Depois disseram as meninas eram apenas acompanhantes. E tal. Olha, até hoje eu não engoli essa história, não. Né? Certo. Tá ok, obrigado, Olavo. Obrigado, eu. Então, agora aqui, aparece aqui, saiu até no Globo, dizendo que armas exclusivas das Forças Armadas são usadas por bandidos em São Paulo. Mas isso faz muito tempo. Os caras têm fuzil AK-47, tem metralhadora Uzi, tem bazuca, eles têm tudo. É um negócio extremamente organizado. Olha, dizer que isso aí é um problema para a polícia é a coisa mais covarde que eu já ouvi. Isso é um problema militar, de abrangência continental. E se as Forças Armadas decidirem continuar omissa do jeito que estão, elas vão deixar que esse pessoal das Farc domine tudo. Eu acho que hoje nenhuma Força Armada da América Latina tem condição realmente de enfrentar as Farc. As Farc estão mal ali dentro da Colômbia, que elas ocupam apenas 3% do território e têm apoio de 1% da população. Mas estão espalhadas pelo Brasil, pela Venezuela, por toda parte. Quer dizer, estão criando uma força continental. E a nossa milicada, ela sentaria dizendo, não, isso é um problema para a polícia. Então a polícia vai lá com aqueles revolvinhos 38 para enfrentar bazuca, fuzil AK-47. Pô, o que há? É uma luta absolutamente desproporcional. Sinceramente, eu acho que as nossas Forças Armadas estão sendo omissas e covardes a não querer participar dessa luta. Tá certo? Então, note bem, eu me lembro quando assaltaram a casa do arquiteto Burle Marx, e ele, sendo retirado de maca para o hospital, ele dizia, nós queremos o exército, apelando ao exército, para que o exército proteja a população. E naquela época os generais tudo pularam, falaram, não é nossa missão, papapá. Isto selou o destino do Brasil. Naquela época ainda era possível acabar com esse perigo. Hoje não é mais. Hoje as Farc estão espalhadas por tudo quanto é lado, estão cheias de contato no governo federal. O PCC, o PCC tem gente na administração, né? Prestem bem atenção, vocês vão ver que tem político trabalhando para o PCC, tá certo? A conexão de PCC e Farc já foi mais do que provada pelo juiz Odilon de Oliveira. Então é uma força única, continental, extremamente organizada, poderosíssima. E as Forças Armadas continuam dizendo que não tem nada a ver com isso. Então, parece que o nosso tempo acabou. Não se esqueçam de continuar ajudando o Júlio Severo. Ele depende inteiramente de nós. Um pastor fez uma campanha para que 1.000 pessoas mandem cada uma R$10. Fala, não. 1.000 pessoas, cada uma manda R$100. Não é muito para a necessidade de um jeito que está no exterior, com mulher e 3 filhos, sem ter onde cair morto. Não por causa de algum delito que ele tenha feito, mas por causa do seu combate heróico contra tudo que não presta. Então até a semana que vem, muito obrigado.